A gente tem uma mania de falar de volume. Tudo vira volume, né? Até BV. Tudo vira volume. Volume de pessoas, volume de comunicação, volume eu ganho por volume. Enfim, a gente vem olhando a inteligência artificial hoje como uma forma de ganhar escala. Escala é volume. Eu acho que esse choca totalmente com a questão de dados. Mesmo dados, a gente vem falando de volume, né? Volume de dados, Big Data, Data Lakes, e montando CDPs, e um monte de coisa. Então a gente sempre fala de volume e acha que o segredo está no volume. O segredo não está no volume, o segredo está em você conseguir fazer mais com mais assertividade. Assertividade não é volume. Né? Se eu quero ser assertivo, se eu não quero ser assertivo, dou tiro de canhão. A gente ainda continua com a mentalidade do tiro de canhão. Sim. Só que hoje a gente tem um comportamento do consumidor totalmente diferente na sua relação com as marcas. Você falou de redes sociais, de o anúncio ser mais uma coisa no meio do feed. Eu costumo falar que as empresas mudaram o que são seus concorrentes. As empresas não concorrem mais, uma empresa de automóvel não concorre mais com outra empresa de automóvel. Isso mudou. Já mudou com o comportamento, com várias outras coisas que vieram surgindo. Mas a indústria de automóvel continua fazendo anúncio como no passado. Como no passado. Todos fazem. Mas, na verdade, hoje a gente concorre. Isso aqui é o concentrador de concorrentes, que eu costumo chamar. Quando você abre aqui, eu não sei quantos aplicativos você tem no seu celular. Muitos. Uma vez eu contei, no meu eu tinha 180. Muitos. Eu sou addicted de aplicativo. Eu testo e nunca deleto, então eles vão só juntando. Eu sou exatamente igual. Thiago. Então, cara, eu tinha mais de 180 aplicativos. Eu comecei a fazer, mas que eu uso realmente? Escrevi um artigo sobre isso, falei assim, gente, por que eu uso um e não uso o outro? Quando eu estou nas redes sociais, estou olhando lá o feed, o que me chama a atenção? Na verdade, tem uma pesquisa recente aí da PPN, mudou de nome agora, eu não lembro qual nome foi, que mostra que no Brasil, né, o Brasil é o segundo país no ranking de tempo no celular. No Brasil, a gente gasta 1/3 do nosso tempo acordado no celular. 70% desse tempo nas redes sociais. Então, hoje a concorrência das empresas todas com todas, porque a gente está concorrendo pelo tempo da pessoa e pela atenção da pessoa. Então, a empresa de automóvel que está fazendo o seu feed lá no Instagram, ela está concorrendo com um influenciador, com um amigo, com a mãe do cara que colocou um outro post, que é o tempo e a atenção dele, é onde ele para e o que ele faz. Então, como se diferenciar? E como que a tecnologia, a inteligência artificial pode vir para ajudar com os dados e trazer esse olhar de estratégia, de relevância, porque a gente tem que conquistar relevância. As marcas hoje estão ficando para trás na questão de relevância. Até porque, começando a falar um monte de coisa aqui, um monte de comportamento. A gente tem os influenciadores, você confia mais em quem? Né? No que a marca fala dela mesmo, que esse é um outro mindset, a gente continua as marcas querendo falar bem delas o tempo todo, e não gerar conteúdo, e não, de fato, trazer relevância. Como que você enxerga tudo isso e como que a inteligência artificial pode vir? Ou os dados, inteligência no sentido de dados também pode vir e ajudar a empresa a mudar a sua forma de pensar e as agências também. A gente tem 2 horas, é isso, para essa resposta? Cara, pode ir. Vamos indo. A gente não tem outros podcasts aí que faz 7 horas. Vamos fazer um debate no café, só ir repondo o café. Já que é comemorativo, vamos até onde precisar. Porque é complexo. Essa resposta é bastante complexa. Eu vou tentar ser simplista no início do raciocínio aqui, né? E principalmente para trazer a inteligência artificial de volta aqui para o nosso café. A inteligência artificial, ela já diz, né? Ela emula, ela é artificial de alguma inteligência que é a inteligência humana. Se a gente evoluiu para isso, que a gente consome, né, 1/3 do nosso dia olhando para o celular. Eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fala, a gente consome 1/3 do nosso dia olhando para o celular e tal, parece um pecado. Mas não, tem muita gente fazendo negócio, tem muita gente fazendo várias coisas diferentes. Fazendo uma série de atividades ali. O mobile virou uma ferramenta para muita coisa, né? Tá aí o WhatsApp, tá aí todas as ferramentas aí que transformam mesmo negócio. E às vezes a gente não percebe isso, porque você coloca esse dado, eu gastei X horas do meu dia na tela do celular. Aí você fala, mas quantas redes sociais você tem? Aí ele fala, eu não tenho redes sociais, porque eu cansei do Facebook, na política eu larguei o Facebook,
o LinkedIn eu não olho mais, e não sei o que e tal. Mas se o cara tem no mínimo ali um WhatsApp, no mínimo uma ferramenta onde ele vê foto da família, alguma coisa, ele já tem esse comportamento igual, né? E ali ele também vai receber essa tentativa de comunicação da marca, que até aí é uma tentativa. O que as marcas precisam? Entender a cabeça do consumidor, entender como é que ele funciona naquele momento e emular. E aí a gente volta então para a definição simplista da inteligência artificial. Ela tem que ter a capacidade de fazer com que aquele comportamento seja emulado e ela possa então fazer com que quem está utilizando ela se oriente da melhor forma para que tenha proveito nessa relação. Quando a gente faz isso na publicidade, a gente antigamente tinha lá os grupos de estudo, as pesquisas que alimentavam e davam ali um norte e tudo. Hoje não dá mais tempo, né? Você falou da escala, você falou da escassez de tempo e tudo, da abundância de dados e tal. Então a gente precisa ter isso de uma maneira muito mais veloz. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas que te trazem essa resposta do consumidor, né? Quem está ali na frente de mídia recebe ali os analíticos de como aquele criativo está sendo consumido, por exemplo, naquilo ali. A gente tem do lado de cá na Vidmob uma capacidade de entender como cada um do elemento criativo que está naquela peça vai impactar nesse resultado do analítico de mídia e vai trazendo isso. Isso é a capacidade da inteligência artificial. Ela começa, então, a trazer essa granularidade de gerar semelhança entre uma máquina e o ser humano. Para a máquina substituir o ser humano? Não. Para a máquina trazer o melhor para o ser humano, para a máquina dar mais qualidade para o ser humano. E esse é o segredo quando a gente fala de inteligência artificial. Eu gosto de dizer que a gente está gastando muito tempo discutindo o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial e esquecendo de desenvolver o ser humano. O ser humano, na verdade, o que ele precisa é exatamente isso. Eu não tenho mais tempo, você acabou de trazer essa coisa, tem uma escassez do tempo porque eu consumo com isso. Se vem uma tecnologia, se vem a inteligência artificial e ela propõe que todo mundo vai ser mais assertivo na conversa comigo, eu vou perder muito menos tempo, eu topo essa troca, né? A hora que eu dispunha do meu tempo, a hora que eu disponho do que eu tenho, que é dados e tal, essa conta tá fair para mim e eu vou dispor. Então acho que esse é o grande segredo e olhar para isso. Só que o que está acontecendo? De novo, a gente está indo para a escala, como o Márcio trouxe, né, esse olhar, a gente está usando isso para fazer mais e não para fazer certo, e acho que é aí que está a história. A gente gosta de uma analogia aqui, que a gente fala que quando você monta uma banda de música, qual que é o teu objetivo com a banda de música? É fazer uma boa música ou fazer barulho? Né? Você define ali o que você quer fazer. Se for só fazer barulho, vamos todo mundo, a gente bate pra caramba ali no tambor, faz um riff mais alto e tal, e tá tudo certo. Mas isso não vai atrair ninguém. Isso não vai te dar sucesso nessa relação. Do outro lado, quando você faz uma boa música, você não precisa nem ir muito longe, né? Você começa ali a coisa a funcionar, você começa ali a trazer essa relação empática, você começa ali ter elo de emoção, que é onde, historicamente, a gente sabe que é o que funciona na publicidade. E hoje a gente tem a capacidade de entender o que o Márcio quer, o que o Thiago quer, o Thiago lá em Madrid, num momento e num contexto diferente do nosso, então a comunicação precisa ser de alguma forma diferente, e isso o dado traz. E a gente está focado na execução, no output, como eu disse, e está esquecendo como trabalhar melhor esses dados. Como é que vem, então, essa chave, essa virada de chave da comunicação, e que eu acho que é aonde está se perdendo a oportunidade desse olhar? Então tá, se está aqui, se o que tem do lado que não é meu, né, eu sou marca, que tem do lado que não é meu, que é o lado de fora, que é todo esse contexto, eu não controlo, o que é meu eu controlo. Então como é que eu desço cada vez mais na capacidade que eu tenho de ter dados que são únicos porque são meus, e que eu entendo o meu consumidor, que são dados de pontos de contato que eu tenho do meu consumidor, isso tudo me enriquece, me deixa único para poder direcionar o que eu vou fazer lá na ponta e orientar melhor essa execução criativa. Então a questão da escala, ela
acaba não fazendo mais sentido, né? Porque o que você precisa de escala é a capacidade de você analisar dados. Ninguém está olhando para isso, né? No grande balaio ali, ninguém está olhando para isso. Você precisa ter escala em processar dados, em capacidade de transação, em tudo isso, que é a grande falha de back-offices de tecnologia, né? A gente está vendo aí uma série de tentativas de escalar a tecnologia que param exatamente no que você tem de capacidade de fazer isso, né? E aí